Paz do Senhor, irmãos, aos que estão em casa, aos que estão aqui na igreja, prazer estar aqui trazendo a palavra, sempre um privilégio. Eu pedi para o Felipe ficar tocando aqui, violão, fazendo um fundo. Flávio, eu sempre esqueço, eu tenho que olhar para a câmera de baixo ou a de cima? É de cima, né? Tá. Quero convidar os irmãos a abrirem em 2 Crônicas, capítulo 24. Começando aqui no versículo 1. A palavra de Deus fala: Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba, e Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás 2 mulheres e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. No versículo 7 agora. De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar os Baalins. Agora no versículo 12. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra da reforma. E eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Amém? Até aqui, irmãos. Chegou? Agora chegou. Pai, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me capacite. Eu não tenho nada de bom a oferecer a não ser o Senhor que habita em mim, ó Pai. Tu és o que tem de melhor, talvez a única coisa de bom que há em mim. Então, como o pastor falou, que a tua unção me capacite, ó Pai, que eu fale a tua palavra, que eu não fale de mim, ó Pai, que eu não queira me engrandecer, me exibir com qualquer tipo de palavra ou demonstrar algum conhecimento como se eu fosse alguma coisa, ó Pai. Tira de mim todo o orgulho, toda a prepotência, toda a arrogância, enfim, Pai, nós somos tão miseráveis, ó Pai. E eu quero te pedir que a sua graça transborde aqui, ó Pai, que o vaso se esconda, Pai, que só vejam a Ti, Pai. Que a Tua palavra faça tudo, Pai. Que a Tua palavra que não volta vazia nunca, ela cumpra o propósito para essa noite. Porque eu sei que o Senhor tem algo para mim e para os meus irmãos e irmãs aqui, ó Pai. Então, tem misericórdia da minha vida, Pai, e fala através de mim, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu li alguns versículos aqui de um contexto em que o rei Joás, ele resolveu fazer uma reforma no templo. O templo de Salomão, daquela época mesmo, onde eles prestavam culto e tudo mais, né? E pela história, essa ocasião aqui foi por volta do ano 850, 880 a.C., o templo já tinha mais ou menos 150 anos, tá? E como a gente viu aqui, primeiro que tem o desgaste natural do templo, né? E como a gente viu aqui no versículo 7, fala que de fato Atalia, aquela mulher ímpia e seus filhos, tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar os Baalins. Tem uma versão que fala que essa mulher e seus filhos vandalizaram o templo do Senhor, né? Então, Atalia, ela estava no governo aqui do reino de Judá. Ela era, se não me engano, ela era filha ou neta do rei Acabe, ou seja, provavelmente ela era filha de Acabe com Jezabel, né? A gente sabe que Jezabel não é exemplo de nada de bom na palavra de Deus, e ela fez muitas coisas horríveis e cometeu imoralidades e sacrilégios no templo do Senhor. E aí ela ficou por uns 6, 7 anos até que Joás assumiu. Tem todo um contexto aqui que eu não vou me prender a isso agora, tá? Mas ele decidiu e falou: vamos reformar esse templo, vamos fazer algo novo aqui. E ele resolveu reformar
o templo do Senhor. Irmãos, eu não sei se você já passou por uma reforma na sua casa, se você já passou por uma reforma no seu trabalho, se você já passou por uma reforma em algum lugar. Por exemplo, no meu trabalho, a gente está construímos na verdade, já acabamos, a gente construiu algumas salas de aula. Eu trabalho numa escola e a gente fez uma construção lá em vários espaços e ambientes. Irmãos, a gente não via a hora de acabar, porque reforma é uma coisa muito chata, porque está sempre tudo sujo, né? Aqui a própria igreja está em reforma, não sei se você tem vindo para cá, mas ali na frente estão reformando, aqui do lado estão reformando, e a gente fica meio incomodado com a reforma. Se você já colocou gesso na tua casa, então, você sabe do que eu estou falando. Meu Deus, colocar gesso, acho que é uma das piores coisas, porque acaba com a sua paz. Tudo fica imundo, tudo fica encardido, né? E eu imagino como não foi essa reforma aqui no templo. Ele fala que eles contrataram carpinteiros e pedreiros e operários que trabalhavam com ferro para reconstruírem tudo, né? Então, reforma é uma coisa que é meio complicada, mas é algo que é sempre bem-vindo e sempre muito bom. Eu peguei aqui no dicionário, gente. Reforma, ou melhor, reformar, reconstruir, dar uma forma melhor, aperfeiçoar, renovar, tornar melhor, né? Então, por que a gente costuma fazer reforma? Primeiro, quando a gente quer embelezar alguma coisa. Não, eu quero deixar a minha casa mais bonita. Meus pais, por exemplo, fizeram uma coisa lá e colocaram gesso no teto, porque não é que precisava, mas queriam deixar mais bonito, né? No meu apartamento também, eu e minha esposa fizemos algumas coisas, trocamos tomada e tal, e às vezes você tem que fazer uma reforma porque algo está ruim e precisa ser consertado. Eu me lembro que há alguns meses aí o Rômulo, né, nosso amigo aqui, parece que estourou um encanamento e foi água para todo lado, esgoto para todo lado na casa dele, e ele teve que fazer uma reforma, né? Então, normalmente a gente reforma porque a gente quer melhorar alguma coisa, ou porque tem alguma coisa muito ruim que não está funcionando. E na nossa vida é a mesma coisa. Eu quero fazer um paralelo aqui de reforma com a nossa vida. Reformar é dar uma forma melhor, é aperfeiçoar. E aí pensa comigo, se reformar é dar uma nova forma, e ao mesmo tempo na palavra de Deus, lá em Romanos 8, 28, 29, não lembro, está escrito que nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus. Eu e você, nós nascemos para isso. Se alguém chegar e falar, qual que é a sua meta? Esses dias eu fiz uma oração aqui com os meninos aqui na igreja, e a gente falou, qual que é a sua meta para esse ano? O que você espera? Acabou de começar um novo ano. A sua meta de todos os anos é fazer aquilo para o qual você foi predestinado, ser conforme a imagem de Jesus. E se essa é a nossa meta, essa é o nosso objetivo maior de vida, eu e você estaremos sempre em reforma. A minha vida está em reforma. Por quê? Porque eu preciso me conformar à imagem de Jesus. Então sempre vai ter algo novo. Vou mexer aqui, essa tomada aqui tem que mexer. Esse negócio aqui eu vou ter que reformar porque não está funcionando isso aqui. Isso aqui não está aqui. O Duda está muito orgulhoso ainda, vou ter que dar uma reformada aqui. O Duda está muito impaciente. O Eduardo, o fulano, o ciclano, você que está aí na tua casa, você precisa aprender a confiar mais em Deus. Por quê? Porque se a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa vida é para ser como Jesus Cristo, sempre a gente vai estar em constante reforma. E como eu falei aqui, toda reforma gera bagunça. Toda reforma gera bagunça. Não, mas Duda, tem uma reforma lá que não teve. Você vai, às vezes até para botar um quadro, você suja a casa toda. Toda reforma gera bagunça. Por quê? Porque quando você começa a mexer numa coisa, às vezes você tem que quebrar o que não precisava ser quebrado.
Às vezes você tem que sujar o que já estava limpo. Por exemplo, o exemplo do Rômulo. Deu problema no encanamento. Mas você tem que quebrar o azulejo lá de cima, você tem que tirar o vaso sanitário, você tem que fazer um monte de coisa. Aí você pensa, mas só por causa disso. Reforma gera bagunça. Assim como uma reforma gera bagunça, o processo de aperfeiçoamento em nós gera bagunça. Já vou explicar isso. Assim como uma reforma expõe a sujeira, o processo de aperfeiçoamento em mim e em você também vai expor sujeira. Assim como reforma irrita e incomoda, o processo de aperfeiçoamento em nós também gera incômodos. E eu vou te perguntar duas coisas. Primeira, a sua vida está na palma das mãos do Senhor? Você acredita nisso? Você acredita que a tua mão, ou melhor, a mão do Senhor tem o teu nome escrito? A Bíblia fala, né, que o nosso nome está escrito na palma das mãos dele. Você acredita nisso? O primeiro passo é crer. Nós, como filhos, a gente precisa crer que a nossa vida está na palma das mãos dele. Segunda pergunta: você está passando por sofrimento? Você acha que a sua vida está uma bagunça? Você acha que a sua vida está toda estranha? O que está acontecendo, Deus, que eu não estou entendendo? O que é isso? Se isso está acontecendo, 1, você está na palma das mãos de Deus. 2, a sua vida está parecendo que está uma bagunça só, você não está entendendo nada. Eu chego à conclusão, é muito provável que Deus esteja fazendo uma reforma em você e em mim. Primeira coisa que eu quero falar aqui, pessoal: em nenhum lugar da Bíblia você vai ver que você não vai passar por sofrimento nenhum. Não. Eis que te digo, a partir do momento que se tornares cristão, não sofrerás mais nada. Não haverá tribulação na sua vida, não haverá sofrimento. Em nenhum lugar você vai achar isso. E outra coisa que eu quero te falar: em nenhum lugar da Bíblia está escrito que se a gente sofrer, o sofrimento vai ser pouco. Não, eu, Senhor, te digo, eis que vai haver tempo de sofrimento, mas vai ser sempre um sofrimento bem tranquilo e bem brando, coisa suave. Não, isso não existe. Tem alguns pregadores, hoje em dia, que eles fazem um desserviço para o cristianismo. Quer fazer esse raio de pregação, de evangelho, de coisa triunfalista, que você só vai vencer o tempo todo, que você só vai ser isso e vai ser aquilo, e só vai conquistar, e você nasceu para isso e tal. É incrível como esses caras, eles pegam versículos que estão na Bíblia e distorcem tudo, e não tem nada a ver, não tem garantia nenhuma de que você não vai sofrer. Nenhuma, não tem garantia nenhuma de que eu não vou sofrer. E esse tipo de pregação cria crente meia boca, crente que não, tá tudo bem, então tá tudo ok. Opa, peguei um câncer. Deus, cadê o Senhor que falaram lá, que o pastor falou que a minha vida... Não, mas quem falou que você nunca vai pegar câncer? Eu conheço muito crente incrível, inclusive o Goiás está ali. A mãe dele foi uma das mulheres mais incríveis e espetaculares que eu já vi na minha vida. Pegou câncer. Não tem garantia nenhuma, entende? Eu vou só falar isso aqui para depois eu prosseguir, mas é muito importante você entender isso. Não caia nesse tipo de pregação triunfalista, porque se você me procurar, eu te dou inúmeros versículos na Bíblia falando que você vai sofrer. Ainda mais se você é cristão, ainda mais se nós somos cristãos. Uma vez há muito tempo, eu vi em algum livro um texto que falava assim: a pessoa que prometeu todos os reinos do mundo foi o diabo para Jesus no deserto. Jesus, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. O Jesus que eu conheço e que está aqui nessa Bíblia prometeu outra coisa para a gente. O que foi? Uma cruz.
Ele prometeu uma cruz. Ai, Duda, mas que pregação chata. Eu vou fazer o quê? É a palavra de Deus. Eu não vou distorcer isso aqui, irmãos. Eu não vou distorcer. E sabe por que eu não vou distorcer? Porque eu já sofri muito em muitos momentos da minha vida. Eu sei que você já sofreu muito em muitos momentos da tua vida. E eu sei que Deus não falou que isso não ia acontecer. Em nenhum momento. O símbolo do cristianismo é uma cruz. O que você vê em cima de toda a igreja? É uma cruz, não é um cifrão. Dá dinheiro, prosperidade. Não, o símbolo do cristianismo é a cruz. Tem uma frase de Calvino, ele falou assim: assim como somos adotados em Cristo, somos destinados ao matadouro. Ah, não, mas eu sou filho de Deus. Meu amigo, Jesus era o próprio Deus, e ele sofreu bastante. Não, mas a palavra de Deus fala que não, nós somos mais do que vencedores. É verdade, vamos ler isso daí então. Abra a palavra de Deus aí, irmãos. Romanos 8:35. Vamos lá, vamos ler. Não, nós somos mais que vencedores. Aleluia, e somos mesmo, mas vamos ver aqui. Começando no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Perseguição? Fome? Isso vai nos separar de Cristo? Não. Nudez, perigo, espada? Negativo. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, profundidade, qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você reparou uma coisa? A palavra-chave aqui é estas. Ele está falando morte, tribulação, fome, nudez, perigo, espada, temores, desespero, amargura, angústia. Em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. E só é vencedor alguém que faz ali o percurso. Ah, eu ganhei. Ganhou o quê? Não, eu não fiz nada, eu só ganhei. Não tem como você ganhar alguma competição se você não participou dela. Não tem como você ser vencedor nisso aqui se você não se enfrentou cara a cara e falou, eu venci. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Então a gente vai sofrer. Saiba disso. E às vezes não vai ser pouco. Nossa, Duda, que pregação pesada. Eu também acho, irmãos, eu também acho. Mas não fui eu que escolhi esse tema. O Senhor falou claramente a respeito disso. E talvez, irmãos, essa seja uma palavra que não tenha tanta aplicação para você hoje. Mas pode ser que tenha amanhã. Pode ser que tenha em um momento que o deserto chegar na tua vida. E eu vou te falar, irmão, se você nunca passou pelo deserto, dá até dó de você. Porque crente que não passa por sofrimento é tipo aquela criança mimada que sempre tem tudo, sabe? Você pensa, tadinha, quando vier alguma coisa, mas tá lascada. Pode ser que seu sofrimento seja pouco, pode ser que seu sofrimento seja muito. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu anotei aqui também. O verdadeiro problema não está na razão porque algumas pessoas piedosas, humildes e crentes sofrem, mas sim no porquê algumas não sofrem. Você já viu aquela frase lá que é mais ou menos assim? Se você está sofrendo, está tudo bom. Se você está cheio de provação, beleza. Estranho é o crente que nunca passa por provação. Esquisito isso, né? Eu gostaria que fosse assim, mas não é, né? E, puxa, mas nós temos que passar por esses momentos? Temos. Eu separei 3 motivos aqui. Primeiro, porque muitas vezes é só nessa hora que a gente olha para Ele com uma clareza e uma nudez, sabe? Eu não estou armado, Deus,
não sei mais o que fazer. Tem uma frase de um cara que ele falou assim: às vezes Deus permite que a gente caia de costas para que a gente olhe para cima. Segundo motivo, porque toda reforma gera bagunça. Lembra que eu falei isso? Se Deus vai reformar alguma coisa em você, vai mexer em algo aí que talvez você não goste. E terceira, porque na reforma, Deus cavoca bastante. Ele mexe bastante. Ele tira uma coisa que eu não estou gostando dessa coisa, Duda, e coloca outra. E a gente sente dor. Porque a gente estava na nossa zona de conforto. E muitas vezes quando Deus começa a trabalhar e mexer e reformar você, porque você e eu precisamos ser reformados o tempo todo, porque a gente quer ser igual a Cristo, vai doer. Vai doer, vai machucar. Queria ler um versículo aqui de Deuteronômio, versículo 8. Poxa, mas precisa de sofrimento, Duda? Por que isso? Deus não tem outras formas de nos tratar? Tem, mas muitas vezes Ele escolhe essa. Deuteronômio 8, 2-5, fala assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos. Para quê? Peraí, primeira coisa, o Senhor quem os conduziu. Para quê? Para humilhá-los e para colocá-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Deus prova o nosso coração, irmão, muitas vezes no deserto, muitas vezes no sofrimento. E sabe de uma coisa? Até o diabo sabe disso. Você lembra aquela passagem de Jó, capítulo 1? Quando Jó está lá tranquilo, aí, não, Deus está lá tranquilo, de repente fala que o diabo aparece, está rodeando pela terra e chega e fala: é Deus. Não, Deus fala primeiro: Satanás, está vendo Jó ali? Bom, homem íntegro, anda de acordo com a minha vontade, um pai excelente. O diabo fala o quê? Peraí, sendo o homem mais rico do Oriente, tendo uma família perfeita, tendo saúde e tudo mais, até eu te adoraria. Tira tudo de Jó para eu ver se ele vai fazer isso mesmo. E Deus fala o quê? Tá bom, vai lá, diabo, pode pegar ali, meu servo Jó, pode pegar ali, meu servo Eduardo, pode pegar ali o meu servo João, pode pegar ali minha serva Maiara, pode pegar ali meu servo Felipe, pode ir. Eu sei o que ele consegue suportar. E você vai ver, diabo, que ele não é um adorador, ele não é um filho, ele não é uma pessoa assim, só porque ele tem de tudo, não. A fé dele, a confiança dele está realmente arraigada em mim. E aí acontece toda aquela história. Deus sempre trata a nossa vida antes de nos dar algo grandioso. Pensa nisso. Deus sempre trata a nossa vida, e tratar envolve o que eu estava falando: reforma, sofrimento. Mas precisa de sofrimento? Às vezes sim, eu diria que na maioria das vezes. Eu não conheço nenhum grande homem de Deus que passou por um baita sofrimento na vida. Não conheço. Tanto que eu separei aqui 3 exemplos da palavra. Eu estou tentando correr aqui para não atrasar muito, mas vamos lá. Deus sempre trata a nossa vida antes de nos dar algo grandioso, porque Ele não vai colocar uma coisa muito grande na mão de alguém que não está preparado. E acredite, mesmo que você esteja na igreja há 1 milhão de anos, mesmo que você seja pastor, mesmo que você seja apóstolo da não sei da quanta, que hoje em dia está na moda esse negócio de apóstolo, né? Mesmo que você seja isso e tudo, você tem coisa para ser tratado, e eu vou te mostrar aqui agora. Vamos lá, José. O texto está lá, não vou ler. Mas, enfim, José estava tranquilo, um menino bom, tal, ele tinha uma família legal, ele tinha blusa colorida que o pai dele, Jacó, tinha dado, e era tranquilo. De repente ele tem uma visão: opa, eu vou ser líder um dia e todo mundo vai se ajoelhar diante de mim.
Ele era um menino bom, ele não fazia mal para ninguém, aparentemente. Ele não era um sem noção que usava droga e fazia isso e era assassino. Não, era um menino tranquilo. Aí falou, beleza, você vai ser líder, José? Tá bom, então vamos começar a trabalhar com você. Primeiro, ele foi abandonado pelos irmãos, não viu mais sua família. Segundo, foi vendido, foi jogado na cova, né, na verdade, pelos irmãos e fica aí. A família dele, eram os irmãos. Você tem irmão? Imagina seu irmão fazendo isso com você. Foi jogado na cova, foi vendido como escravo. Depois que ele foi vendido como escravo, beleza, foi comprado por Potifar, foi acusado injustamente, foi preso, ficou anos na cadeia. Imagina a cabeça dele. Que raio de líder que eu vou ser se eu estou na cadeia, nesse calabouço? Calma, José. Ficou anos, a Bíblia não fala quantos anos, mas foram pelo menos 2, que se não me engano foi 2 anos que o cara que ele desvendou o sonho demorou para se lembrar dele. Então, sei lá, 5 anos, 10, não faço ideia. Ficou muitos anos preso, talvez. Aí ele foi para lá. Olha a caminhada que ele teve que passar. Era um menino bom. Vamos pensar em Jó. A Bíblia fala que ele era sincero, era um homem temente a Deus, era um homem íntegro, se desviava do mal, era um bom pai, era o cara mais rico do Oriente e tinha só essas qualidades. Deus fala que, o próprio Deus, não foi a mãe dele, que mãe sempre elogia o filho, foi Deus que falou, tá vendo meu servo Jó? Não tem ninguém como ele. Mas o Senhor queria algo mais dele e o provou de uma forma que até eu acho que foi meio exagerada. Jó, eu acho que não tem, nossa, um homem assim, tirando Jesus que, sei lá. Alguém pode falar assim, não, mas Jó ele era um cara bom, ele não precisa ser tratado em nada. Só que irmão, irmã, se a nossa referência é Jesus, entenda o seguinte, ninguém é bom o suficiente em nada. Se você acha que se você é muito paciente, comparado com Jesus, você não é. Se você acha que você é humilde, comparado com Jesus, você não é. Não, mas Jó, ele era íntegro e tal, e ele tinha um relacionamento bom com Deus. Não, não tinha. Não, mas a Bíblia fala que ele tinha tal, e ele orava pelos filhos todo dia. Você lembra o que ele fala lá na frente? Depois que ele comeu o pão que o diabo amassou, literalmente. Ele fala o quê? Senhor, o Senhor falou tudo aquilo lá de mim, eu era íntegro, eu era isso, eu era aquilo. Mas eu vou falar uma coisa, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço você de contigo andar. Repara que ele era um homem muito bom. Ele perdeu casa, filhos, bens, ele perdeu prestígio social, ele foi julgado, foi acusado, para então Deus tratar o coração dele, e aí Deus falar, beleza Jó, agora você me conhece de comigo andar. Alguém poderia falar, poxa, mas Jó já era um excelente. Quando o nosso alvo é Jesus Cristo, ninguém é suficientemente bom em nada. Sempre você vai precisar passar por alguma reforma. Vamos pensar em Davi. Eu até comentei com o pastor que eu estou lendo um livro que o pastor me recomendou há muitos anos, minha mãe tinha e eu nunca tinha lido. É um livro chamado Davi, do Charles Swindoll. Te recomendo, excelente o livro. É uma biografia, né? E lá, inclusive, essa pregação veio bem a calhar nesse momento que eu estava lendo e Deus fez de uma forma que ficou tudo bem amarrado para que eu entendesse que era esse o tema da pregação de hoje. Davi também, assim como José, menino bom, boa aparência, salmista, adorador. O menino ficava lá, Senhor é meu pastor e nada me faltará, só alegria. De repente ele está lá no pasto, nas ovelhas lá, chega alguém, ô Davi, oi, estão te chamando lá na tua casa. Ei, vai lá, o que foi? Ah, Samuel, você vai ser rei, e eu vou te ungir e você vai ser rei. E beleza, de repente a vida dele muda de uma forma incrível. E ele vai morar no palácio do rei.
Opa, pulei a parte principal. Ele mata Golias, se torna um herói nacional e vai morar lá no palácio. Aí pensa comigo, ele era um menino bom, recebeu uma palavra top. Davi, eu estou te ungindo, você, o menor dos irmãos aí, você vai se tornar rei. Beleza, chega Golias, ele mata, se torna um herói, está no palácio. Aí Deus olha e fala, Davi, vou precisar fazer uma reforminha em você, porque o que eu tenho para você é grande demais, e se você não for desmontado, você não vai estar preparado, não vai estar apto para o que eu tenho para você. Aí lá no livro, o autor, Charles Swindoll, ele fala, tem um capítulo que fala assim, quando Deus tirou as 5 muletas de Davi. Estava tudo bem, ele estava vivendo no palácio, talvez como você, estava tudo bem, há 1 ano estava tudo bem, de repente, o que aconteceu na minha vida? Davi estava lá, de repente, o rei Saul começa a ficar com raiva dele, começa a tentar matar ele tem que fugir. Perdeu o palácio, perdeu a casa, não pode mais ir para a casa do pai dele, porque Saul estava querendo matar ele se tornou um morador de rua. De repente, ele não pode mais ver a própria esposa, porque ela morava lá com o pai não deixou ela ficar com ele, perdeu a esposa. Já sei o que eu vou fazer, eu vou lá para Samuel. Samuel é o cara que me ungiu, ele falou que eu ia ser rei, vou ver o que está acontecendo aí. Foi lá para Samuel, Saul descobriu que ele estava com Samuel, Davi teve que fugir de novo, não pôde mais falar com o próprio líder dele, tipo um pastor, como se fosse um pastor, alguém que, sei lá, ele poderia se aconselhar. Não, Deus tirou até Samuel. Aí, eu tenho Jonatas, meu melhor amigo e tal, Jonatas morreu, e chega uma hora que Davi não tem mais nada, ele é o tipo de cara que religiosos de plantão falariam, nossa, mas esse cara deve estar um pecado demais para estar nessa lástima que está vivendo, né? Não, era Deus que estava tratando ele. Chega uma situação, né, pastor, aquela situação, o bicho ele tem que se fingir de louco. Davi, você imagina Davi, de repente ele tem que pedir ajuda para os inimigos, ele vai lá para a cidade de Gate. Gate era a cidade do Golias. Ele chegou em Gate para pedir ajuda e falou, não tem para onde ir, me ajuda aí. Aí os caras quiseram matar ele, ele fingiu que era louco, e a Bíblia fala que ele começou a babar na barba e salivar fingindo que era, sabe? Olha o nível, as pessoas olhavam e falavam, olha, era um bom crente, né? Desviou, tá assim agora. Deus estava tratando o coração dele. E repara que os 3 homens que eu falei, eles eram bons antes da reforma, tinham um coração bom, Deus os elogiava, mas ainda assim tinham que ser tratados. Deus ainda precisa nos reformar, e nessa reforma nós veremos quão imperfeitos somos. Em nenhum desses casos, o sofrimento deles foi rápido e tranquilo, foi suave. Não, foi duro. Foi coisa de anos. Supõe-se aí que da época que Davi teve que sair ali do palácio, fugindo de Saul, até ele virar rei, passaram-se mais ou menos 12 anos. 12 anos é muito tempo. Às vezes a gente está choramingando por causa de 3 meses de dor, não aguento mais essa vida, eu quero morrer. Imagina José, anos dentro da cadeia. Quantas vezes você já foi preso injustamente? Eu nenhuma, graças a Deus. Imagina a cabeça dele, mas era um processo que Deus estava fazendo. Então, eu vou falar uma coisa, toma muito cuidado antes de julgar alguém que está sofrendo. Porque foi isso que os 3 amigos de Jó fizeram. E se ficassem calados ia ser tão mais bonito, tão melhor amigo. Deus trata homens de Deus. Deus trata mulheres que são mulheres de Deus, íntegra. E às vezes bota lá para baixo. E desmonta a pessoa. E sabe por que eu estou pregando isso? Porque eu tenho passado por algumas situações na minha vida que parece que Deus está me desmontando. E não é só um sofrimento tipo, eu estou sofrendo por causa disso. Tá? Não, parece que Deus está me quebrando. E parece que Ele está tirando até o que eu tinha de bom. Você já passou por isso? De sofrer de uma forma que parece que até suas virtudes estão se perdendo?
Deus, eu tinha tanta confiança em Ti, de repente eu não consigo nem mais confiar em Você, Deus, o que está acontecendo? Deus, eu tinha tanta dependência de Ti, eu dependia de Ti com uma facilidade absurda. Não, Senhor, meu Deus, Jeová Jireh, é o Deus que vai prover. Eu não estou conseguindo mais crer e confiar na Tua própria provisão. Eu tenho me visto assim. E sabe de uma coisa? Não é que você está perdendo essas qualidades e essas virtudes. É que Deus está tratando o seu coração de uma forma que Ele está expondo o que tem de ruim lá dentro. E o que tem de ruim lá dentro muitas vezes sobressai, fica mais nítido do que as qualidades que você achava que tinha. Vou falar de uma forma diferente porque ficou muito grande essa frase, talvez você não tenha entendido. Às vezes a gente está sofrendo e a gente começa a pensar que a gente está perdendo nossas virtudes. Na verdade, você talvez não esteja perdendo. Vamos dar um exemplo. Confiança. Eu sempre confiei em Deus de uma forma incrível, inacreditável. E agora eu não estou mais conseguindo. Desde que eu entrei nesse deserto, parece que eu não consigo mais olhar. Acontece que Deus está colocando você numa situação que Ele quer expor a falta de confiança que na verdade tem aí. Só que você achava que confiava tanto porque estava tudo bem. Teve uma vez, há alguns anos, que eu estava passando por uns perrengues na vida, estava meio mal. Aí eu fui fazer uma consulta com o pastor Abner, o irmão do pastor João. Aí eu cheguei lá, eu acho muito legal esses psicólogos aí que confrontam, não? Tem os que ouvem e tal, mas eu particularmente eu gosto dos que confrontam. Aí eu cheguei e falei, pastor Abner, eu confio tanto, eu sempre confiei, parece que eu não estou mais confiando em Deus. Eu sempre tive uma tranquilidade com as coisas e tal, mas desde que aconteceu isso, isso e isso. Aí ele falou, mas Duda, vem cá, você tem filho para cuidar? Não, não tenho. Você tem papai e mamãe para pagar suas contas? Na época eu tinha, porque eu não tinha casado ainda. Tenho. Você tem um ministério perfeito? Tem. Você tem, mas que raio de confiança toda essa que você tem em Deus? Você nem precisa ter confiança em Deus para viver essa vida. É a mesma coisa Davi. Como é que Deus ia tratar a confiança em Deus? Ele mora no palácio. Ele come do manjar do rei. A profissão dele é tocar harpa. Mas até eu. Agora sai daí, vai se lascar lá na rua, vai ficar sem ninguém, vai perder os seus amigos. Agora, deixa eu ver se confia mesmo. Você entende por que às vezes a gente precisa passar por sofrimento? Quando está tudo bem, é muito fácil ser qualquer coisa. Mas Deus está te tratando. Se você está sofrendo, se você está sendo desmontado, eu te falo, Deus tem algo grandioso para a tua vida. Não tenha dúvida. Assim como eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus tem algo grandioso para a minha vida. E não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor que fulano ou cicrano. É porque Ele é misericordioso e quer trabalhar. E a gente precisa estar num deserto para a gente ver. Até Jesus foi levado para o deserto. Não, mas Jesus não precisava. Precisava, foi Deus que levou. Deus não faz nada sem propósito. Deus está te desmontando. Ele está trabalhando com você. E tem uma coisa que é muito ruim: passar pelo deserto. Mas sabe uma coisa que é pior do que passar pelo deserto? É passar pelo deserto e sair a mesma porcaria de antes. Ah, isso eu me recuso, irmãos. Isso eu me recuso. Eu discuto com Deus e falo, Deus, o Senhor está fazendo isso, está acontecendo isso, mas Deus, quem sou eu, né? Mas nas minhas orações de revolta, né? Eu exijo que eu saia mais parecido com Jesus depois desse sofrimento que eu estou passando. Você está passando por sofrimento? Pelo amor de Deus, irmão, saia melhor do que antes, porque o objetivo desse deserto é esse. O objetivo de você estar sofrendo é você ser melhor depois. A gente canta aqui aquela música, né? Me levantou acima das montanhas, me levantou melhor do que eu fui.
Depois do deserto, a gente tem que se levantar melhor que foi. Depois que a gente cai, acho que é Miqueias, né, fala isso. Não se alegre a meu respeito, a minha inimiga. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. O Senhor será o meu Deus. Aceite o tratamento de Deus na sua vida. E volto a dizer, talvez essa pregação não seja para hoje. Talvez você saia falando, nossa, é uma pregação chata, falando de sofrimento. Mas quem está sofrendo, talvez pode abrir uma nova luz, uma nova ótica. Se você está sofrendo, Deus está fazendo uma reforminha. Se você está sofrendo muito, Deus está fazendo uma reformona. E Ele não faz nada maravilhoso e grandioso antes de tratar o nosso coração. Finalizando já, irmãos. Se o seu sofrimento é pequeno, Deus está trabalhando alguma coisa. Agora, se o seu sofrimento é grande, Deus está trabalhando em todo o seu ser. Assim como Ele fez com Davi, assim como Ele expôs a podridão de Davi, as maiores fraquezas ficaram visíveis. Olha onde ele chegou. Agora, você acha que Davi lá na frente falou, não valeu a pena não? O quê? Você acha que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, você acha que ele olhou e falou, não valeu a pena ter sido jogado na cova dos leões não? Ou ele fala, melhor experiência que eu já tive foi ter sido jogado naquela cova, porque senão não teria história para contar. Deus está trabalhando o seu coração, o meu coração, o nosso coração, e a gente vai ter boas histórias para contar, irmãos. Mas fica firme, não se desespere. O Senhor é a tua luz, o Senhor é o teu Deus. Você está firmado numa torre inabalável, num refúgio, na sombra do Altíssimo. Fica tranquilo. Spurgeon uma vez falou uma frase: o Senhor recruta seus melhores soldados nas montanhas da aflição. Vai valer a pena. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. A Bíblia fala que Ele sabe até onde Ele pode ir. Às vezes parece que Ele passou do ponto, né? Mas não. Ele sabe exatamente o que eu e você aguentamos. Confia nele. Ele está trabalhando o teu ser e está fazendo algo incrível na sua vida. E se você está vivendo um momento de bonança, glória a Deus. Talvez isso já tenha acontecido na sua vida. Mas eu não estou profetizando nem apostando, mas eu só estou falando que eu sinto que se Deus tem algo muito grande na sua vida, em algum momento você vai ter que passar por o que esses grandes homens de Deus passaram também. E quando passar, aceite o sofrimento, aceite a afronta e engole e olha para Deus e fala: Senhor, em Ti confio, porque eu sei que eu estou firmado no Senhor. Amém, irmãos? Eu vou orar aqui. Pai, eu te peço que essa palavra traga ânimo e refrigério ao coração dos que sofrem, Pai. Que essa palavra traga ânimo e refrigério ao coração dos que estão andando no vale da sombra da morte. E eu sei que tem muita gente andando no vale da sombra da morte. Mas hoje em dia, com as redes sociais, as mídias, a gente disfarça tão bem o nosso sofrimento, né? Mas o Senhor sabe o travesseiro de quem está regado de lágrimas. O Senhor sabe as pessoas que estão passando por um sofrimento terrível, por conta de problemas ministeriais, familiares, matrimoniais, financeiros. Não sabe como vai pagar a próxima conta. Que todos os que sofrem aproveitem esse momento para deixar claro que a nossa confiança não está baseada em estar tudo bem, não está baseada em estar na bonança, não, nos passos verdejantes, não. Nossa confiança está em Ti em todo o tempo, haja o que houver, porque o Senhor nos escolheu. E em tudo isso nós somos mais do que vencedores. A nossa glória é podermos ser chamados de filhos de Deus e termos a Ti dentro de nós. E se nós temos a Ti, nós temos tudo o que nós precisamos. Então que o Senhor fortaleça o nosso coração
e nos ajude a caminhar, nos ajude a sermos tratados, nos ajude a aceitar a reforma que Deus está fazendo em nós, porque eu sei que vai valer a pena e no final nós vamos nos alegrar ainda mais em Ti. Obrigado por tudo, nós te agradecemos por esse momento e por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.